Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Dessa vez, ano passado eu vim aqui como homem solteiro. Dessa vez eu pego esse púlpito, esse microfone, como um homem casado. E sou muito bem acompanhado pela minha esposa linda e maravilhosa, Stephanie Isidoro. E a palavra do Senhor diz em Provérbios 19 que riquezas e casas nós herdamos dos nossos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Então, se você está buscando alguém para se casar, você tem que buscar no Senhor Jesus. É de joelho no chão e esperando nele. E o negócio funciona. Eu estou te falando que o negócio funciona e funciona mesmo. Porque nós encontramos nele a pessoa com quem nós vamos compartilhar a nossa vida inteira, né? E nós sabemos que o nosso maior ministério é a nossa família. Eu não posso estar diante de vocês e ter autoridade para falar alguma coisa se na minha casa, com a minha esposa, eu não sou o homem que eu aparento ser perante a igreja. Então, minha autoridade começa em casa, né? Começa com a minha esposa. Eu sei que a família é plano de Deus, é um projeto do Senhor. O Senhor sonhou com a família. E eu venho diante da igreja, eu sou muito acostumado a pregar para jovens e para adolescentes, né? Eu venho diante da igreja como jovem, tenho 26 anos, e eu olho para vocês assim, tem muitas pessoas aqui que poderiam me ensinar muitas coisas, pessoas que são muito mais experientes do que eu. Então eu venho diante de vocês aqui, pego esse microfone nesse púlpito e me sinto às vezes como faço isso em outras igrejas também, como um jovem Timóteo, né? Um jovem pastor, mas para quem Paulo escreveu e disse assim, não deixe ninguém desprezar você pela sua idade. Então eu posso ser jovem, mas eu quero te dizer uma coisa, de repente tem algo que você possa aprender comigo nessa noite. Quero dizer para você também que de repente tem algo que você possa aprender com seus filhos. Nesse final de semana nós gastamos um tempo buscando ao Senhor, e eu quero te dizer que vários dos seus filhos adolescentes que foram a Lake Tahoe nesse final de semana tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Foram marcados pela presença do Senhor. Encorajo você a conversar com o seu filho jovem, adolescente, para ver qual que foi a experiência do seu filho, porque nós saímos de lá realmente impactados, não pela palavra de homem algum, porque eu não sou absolutamente ninguém, mas fomos impactados pela presença do Senhor. E onde o Senhor está, onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Então eu declaro aqui, Senhor Deus, que o Senhor tem liberdade aqui neste lugar, para fazer aquilo que o Senhor bem quiser. O Espírito Santo de Deus esteja reinando aqui sobre essa casa de oração, sobre essa família de oração aqui representada, Senhor Deus, e que o Senhor possa me esconder por trás da cruz, ó Deus, e que não venha falar bobeira, besteira, Senhor Jesus, nada que venha ser dirigido pelas minhas emoções, mas apenas pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus que eu oro, e a igreja concorda? Amém. E queria agradecer mais uma vez o pastor Ribamar, a pastora Andréia, pela confiança. Eu levo essa responsabilidade de pegar o púlpito de maneira muito séria, porque confiar um púlpito a alguém não é brincadeira. Então, se eu falar alguma besteira aqui, depois o pastor Ribamar corrige, e a pastora Andréia também. Mas eu peço você para que você abra o seu coração neste momento, e também abra a sua Bíblia em Ageu capítulo 1. O livro de Ageu, capítulo 1. Você que encontrou Ageu capítulo 1, diga amém. Amém. E você que não encontrou, por favor, diga misericórdia. E nós vamos esperar você. Antes de lermos, enquanto estamos esperando alguns para encontrarem esse texto na Bíblia, nós sabemos que Ageu foi um profeta usado pelo Senhor para estar profetizando após o cativeiro babilônico. Sabemos que vários profetas, a maioria dos profetas que foram usados no povo de Israel, para falar ao povo de Israel, falaram antes do cativeiro. Sabemos que Ezequiel e Daniel falaram durante o cativeiro. Aí depois temos Ageu,
Zacarias e Malaquias, que profetizaram após do cativeiro babilônico. E Ageu foi o primeiro profeta, nós sabemos, desse período após cativeiro babilônico, juntamente com Zacarias. E Ageu é usado para encorajar, e a minha palavra aqui para você é de encorajamento, encorajar o povo de Israel para estar reconstruindo o templo. E nós sabemos que o templo para o povo de Israel representava a presença manifesta do Senhor. A presença do Senhor se manifestava no meio do seu povo, no templo. E aqui nós sabemos que Ageu é usado por Deus para encorajar o povo a continuar a reconstrução do templo, que eles haviam iniciado, mas há 14 anos estava paralisada aquela obra. Então vamos ler, entendendo esse contexto, o que a palavra do Senhor diz em Ageu capítulo 1. Amém? Então vamos lá. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. Esse povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Versículo 7 diz: assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Versículo 10. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote, Josué, filho de Jeozadaque, ótimos nomes para os seus filhos, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Versículo 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês. Repita comigo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. A palavra que eu tenho, como eu falei já, a palavra que eu tenho para vocês é uma palavra de encorajamento, mas ao mesmo tempo uma palavra de confronto. Eu quero pedir para vocês estarem com o coração aberto para aquilo que o Espírito Santo tem para ministrar. Amém? Nós sabemos aqui que Deus tinha um projeto, tinha confiado o projeto, um sonho para o povo de Israel, a reconstrução do templo. E Deus, nos dias de hoje, Ele confia a mim e você vários sonhos, vários planos e projetos também. Quais têm sido os sonhos de Deus na sua vida? As promessas do Senhor na vida da sua casa, na vida da sua família? Eu venho aqui neste lugar hoje para te dizer: não desista dos sonhos e dos projetos que Deus confiou a você. Não desista dos sonhos de Deus para a sua vida. Para você que anda desanimado, eu vim aqui para te dizer: erga a sua cabeça, levanta a sua cabeça, leve os seus olhos para os montes, de onde te vem o socorro. O seu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Não desista dos sonhos de Deus pela sua vida.
Tenho encontrado muitas pessoas desanimadas. Eu mesmo tenho sido, vamos dizer, vítima de vários desânimos que vêm sobre mim às vezes. Eu tenho que realmente me lembrar que o meu Deus tem sido fiel até o dia de hoje. Ele que vai continuar sendo fiel. E os projetos que Ele confiou para mim, os projetos que Ele confiou a você, os sonhos de Deus pela sua vida, e as promessas que Ele derramou e liberou sobre a sua vida, Ele é fiel para cumprir as promessas dEle. Sabe, o desânimo muitas vezes, meus irmãos, vem e bate no nosso coração devido a expectativas frustradas. Nós temos certas expectativas, o Senhor nos faz uma promessa, nos dá um sonho grande, e sempre o sonho do Senhor parece ser maior do que aquilo que nós realmente podemos fazer. É sempre algo muito grande, que Ele confia, ou que Ele nos mostra. Pode ser que essa igreja aqui, eu tenho certeza que o pastor Ribamar tem vários sonhos para essa igreja. Eu sei que Deus tem liberado palavras de promessas sobre a vida dessa igreja, lugares que o Senhor quer levar essa igreja. Isso às vezes parece muito além, muito maior do que nós podemos fazer, e realmente nós não vamos conseguir fazer com as nossas próprias forças, nós dependemos do Senhor. Mas o que acaba acontecendo muitas vezes é que nós criamos expectativas muito elevadas a curto tempo. Você tá me entendendo o que eu quero dizer? Nós criamos expectativas e às vezes essas expectativas são frustradas, aí bate o desânimo. Mas será que o problema está em Deus ou está nas nossas expectativas? Sabe, meus amigos, eu tenho sido confrontado com essa palavra na minha própria vida. A minha expectativa, eu tenho que me satisfazer em simplesmente fazer a vontade de Deus. Eu faço a vontade, Ele vai me revelando passo a passo, passo a passo. E o Senhor Jesus diz: o meu alimento é fazer a vontade do Pai que me enviou. Eu preciso me satisfazer em simplesmente fazer a vontade de Deus, em semear, porque a colheita vai depender de quem? Do Senhor, e é no devido tempo. Então você precisa reavaliar as suas expectativas no dia de hoje, para que você possa se guardar desse mal, desse inimigo que chama desânimo. Não desanime. A palavra do Senhor para você nessa noite é para você não desanimar. Continue sonhando os sonhos de Deus. Alinhe as suas expectativas com a vontade dEle, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Que nós possamos ser um povo que encontra plena satisfação em simplesmente fazer a vontade do Pai. Senhor Deus, que o temor do Senhor possa cair sobre nós nessa noite. Que nós possamos realmente, ó Pai, nos satisfazer em fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Agora, meus amigos, para a gente poder fazer a vontade do Senhor realmente nas nossas vidas, nós precisamos priorizar o Senhor. O título dessa mensagem é Priorizando a Deus e Desfrutando da Sua Presença. Você pode repetir comigo? Priorizando a Deus, vamos mais uma vez. Priorizando a Deus e desfrutando da Sua Presença. Eu quero deixar para vocês 5 marcas de alguém que realmente luta para priorizar a Deus. 5 marcas de alguém que realmente luta para priorizar a Deus e ver então a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, sendo cumprida na terra. Amém? A primeira coisa que eu quero enfatizar é que uma pessoa que prioriza a Deus, essa pessoa primeiramente é genuinamente maravilhada com a pessoa de Deus. A maneira que Deus vai se apresentar agora para o povo de Israel, através do profeta Ageu, ele se apresenta como o Senhor dos exércitos.
Senhor dos exércitos. Esse título quer dizer o quê? Esse nome demonstra que Deus ele tem domínio sobre os hostes celestiais e sobre os reinos do mundo. Esse nome fala de seu poder absoluto e do fato de que nenhuma força humana ou nenhuma força cósmica pode resistir ao seu poder e à sua soberana vontade. Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Muitas vezes andamos desanimados porque esquecemos o Deus a quem nós servimos. Nós servimos a um Deus que tem autoridade. Ao nome de Jesus foi dada toda a autoridade na terra e nos céus. E às vezes eu e você andamos cabisbaixo, andamos nesse mundo como órfãos e esquecemos que somos filhos de um Pai que pode todas as coisas. Tem uma impossibilidade na sua vida? Tem algum problema que você está enfrentando no dia de hoje? Você serve a um Deus que pode todas as coisas. Levante a sua cabeça, meu amado e minha amada, porque nós servimos ao Senhor dos exércitos. Esse nome tem domínio sobre as hostes celestiais, sobre os reinos dessa terra. Basta uma palavra da boca do nosso Senhor e tudo pode mudar na nossa vida. Nós precisamos nos curvar mais diante da força, do poder e da autoridade do nosso Deus. Às vezes nos acostumamos com o ato religioso de vir à igreja, assistir o culto, participar do coral, fazer as coisas, as atividades religiosas, e muitas vezes o ativismo mesmo na igreja, acaba se vindo como uma máscara. E nós mascaramos, escondemos por trás do ativismo um coração que já está congelado, não sente mais a presença do Senhor. E às vezes a gente acha que o mais que a gente faça, a gente participe, ou a gente vai aos cultos, que isso realmente vai mudar o nosso homem interior. Mas o que nós precisamos de fato, meus amados, é levantar primeiro o nosso altar no secreto, e priorizar a busca do Senhor, a face do Senhor no secreto, e nos maravilhar novamente com a presença do Senhor. Você é maravilhado com a pessoa de Deus? Obrigado. Você é maravilhado com a pessoa de Deus? Eu quero te dizer que a priorização de Deus começa com um profundo reconhecimento da pessoa dele. Escreve isso aí. A priorização de Deus começa com um profundo reconhecimento da pessoa dele. Somente o Senhor é capaz de nos ajudar a colocar as nossas prioridades em ordem. Eu peço que o Senhor venha se manifestar aqui nessa noite de uma maneira que você venha se render ao senhorio dele, se depender mais do Senhor, e estar a cada dia levantar da sua cama e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é digno da sua adoração. Que você possa se maravilhar novamente com a presença do seu Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele tem domínio sobre as hostes celestiais e sobre os reinos deste mundo. Ele pode todas as coisas. Eu venho encorajar você nessa noite a pedir ao Senhor, peça a Ele, abre os meus olhos, Deus. Meu coração hoje, seja honesto com Ele, meu coração hoje não se encontra frio diante da Tua presença. Às vezes quando eu vejo o povo adorando, eu não entendo tantas expressões de rendição diante do Senhor. Eu não consigo acompanhar isso. Seja honesto diante de Deus, porque meu amigo, minha amiga, Deus ele vê, Ele sonda o mais profundo do seu coração. Não tem nada que nós podemos esconder do nosso Senhor. E a única coisa que Ele quer de nós é que nós sejamos honestos com Ele. Abre o seu coração diante do Senhor que pode todas as coisas, porque Ele pode te dar um coração novo nessa noite. E eu creio nisso, que você vai sair deste lugar aqui com um novo coração. A segunda característica é que essa pessoa, ela foge, a pessoa que prioriza a Deus, ou que luta para priorizar ao Senhor e desfrutar da sua presença, essa pessoa foge da acomodação e da zona de conforto, para abraçar desafios espirituais e ministeriais. Vou repetir isso mais uma vez. A pessoa que luta para priorizar ao Senhor
e para desfrutar da sua presença, ela foge da acomodação e da zona de conforto para abraçar desafios espirituais e ministeriais. Escute bem, Ageu 1, capítulo 2, diz o seguinte: esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de construir a casa do Senhor. Nós sabemos, isso não é surpresa para ninguém, que os valores da nossa cultura, a cultura que nós vivemos aqui nos Estados Unidos, né, nós andamos e vivemos a busca do sonho americano, da casa própria, do carro, da aposentadoria, das nossas viagens, né, e etc. Uma vida de luxos terrenos, muitas vezes tem um custo muito alto, porque nós trocamos, né, os tesouros eternos, muitas vezes, para os luxos terrenos. Caímos também no perigo de muitas vezes acharmos que o ministério e envolvimento com a obra de Deus é um luxo reservado para quem não tem tempo para fazer coisa melhor. Achamos que é só gente que não tem nada para fazer que vem para a igreja. Que vem para a igreja para cantar, para ensaiar. Né? O pastor não tem nada para fazer mesmo, por isso que ele está aqui. Né? Nós achamos muitas vezes que as pessoas que gastam tempo na igreja é porque não tem nada mais para fazer. Eu vim aqui para dizer para você que nós precisamos de identificar as áreas das nossas vidas em que nós temos nos acomodado. Em que área que você tem acomodado na sua espiritualidade, você está simplesmente dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, mas você não participa da vontade do Senhor, não tem nenhum esforço da sua parte, você não busca realmente ser um crente melhor, ser um filho de Deus que é apaixonado pelo Pai que ele serve, pelo Pai que ele tem. Você de repente se acomodou nessa vida de cristão ou de evangélico. Eu peço para você hoje avaliar o seu coração, peça ao Espírito Santo para avaliar o seu coração. Essa igreja tem 14 anos de existência. Muitos projetos pela frente. E a saúde dessa igreja depende da sua saúde pessoal. A saúde dessa igreja depende da saúde da sua família. Você como pai, como mãe, será que você tem realmente se acomodado talvez em alguns hábitos que têm causado e têm trazido para a sua família, hábitos que têm sido prejudiciais para a sua vida espiritual? Hoje é tempo de você avaliar isso, porque o Senhor pode te ajudar a ver esses desafios que Ele tem colocado diante de você, e ver esses desafios com outros olhos, ver com olhos de esperança, de que Ele vai poder te ajudar para fazer esses sonhos se realizarem, as bênçãos do Senhor se materializarem na sua vida, e as promessas que Ele tem sobre você, e sobre a sua casa, e sobre a vida da sua família, se tornarem realidade. Um Deus que promete, esse mesmo Deus que promete, é o mesmo Deus que cumpre a promessa que Ele prometeu. E talvez você tenha várias desculpas. Pastor, eu não tenho tempo. Pastor, eu não tenho tempo para me dedicar mais à obra. Pastor, eu não tenho tempo para me colocar mais à disposição do Senhor. Você não sabe como é a minha vida. O Senhor tem um chamado específico para a sua vida, e você de repente tem deixado esse chamado de lado, tem priorizado outras coisas, tem dito assim como o povo de Israel: não tenho tempo para construir esse templo, eu quero priorizar a minha casa, os meus luxos. Uma coisa que eu tenho dito aos meus jovens na minha igreja, e disse também para os jovens do Alive, nesse final de semana no Lake Tahoe: muitas vezes é necessário a gente dizer não a coisas boas para dizer sim a coisas melhores. Sabe, tem coisas nas nossas vidas que não são pecados. Não é pecado assistir Netflix, né? É o meu favorite example, porque realmente a gente passa muito tempo na frente da televisão. Eu tive a curiosidade de ver um show chamado... um seriado chamado Lost. Quantos aqui já viram esse seriado, Lost? Eu vi os 6 seasons de Lost em mais ou menos 30 dias.
Porque o negócio é muito viciante. Você começa a ver, você quer ver o próximo. And you start this process that we know very well called binge watching. Né? Que você não para de assistir um episódio atrás do outro. Eu tive a curiosidade de saber quanto tempo que eu gastei na frente da televisão. E eu sei que eu não sou o único. Vários de vocês fazem exatamente a mesma coisa. Então, 6 seasons of Lost. 86,9 horas em total. Se eu assistir em 30 dias, são aproximadamente 3 horas diárias diante da televisão. E o Netflix é muito conveniente, né? Porque você pode também carregar no seu celular. Então, independente de onde você estiver, você pode continuar assistindo. E eu estava num período de tempo na minha vida, quando eu decidi fazer isso, e que o Senhor estava confrontando isso em mim, quando eu falava, eu não tenho tempo, Senhor. Os sonhos que você colocou diante de mim, os projetos são muito loucos. E eu trabalho, eu me formei em finanças e comércio exterior, eu sou funcionário da Bloomberg LP lá em Nova York, trabalho lá de tempo integral, sou pastor de jovens na minha igreja, sou seminarista, estou fazendo meu mestrado em Bíblia e Teologia, meu Masters of Divinity, e agora sou casado também. Então assim, realmente é muita coisa, mas I found time, and not a little time, I'm talking about 90 hours of time, I found time to watch TV. Cada um de nós aqui, também, we make time, nós criamos a 25ª hora no dia para aquilo que é importante para a gente. A gente vai gastar mais tempo fazendo, essa é a realidade, fazendo a coisa que é mais importante para a gente. Então eu tive que fazer um self-analysis, olhar para dentro de mim e fazer assim, Senhor, realmente eu estou com muita desculpa, é porque foi aí que eu vi que realmente durante um período de tempo eu tinha perdido aquele sense of awe, de ser maravilhado com a pessoa dele, que é aquela primeira característica que eu falei. Quando nós realmente somos maravilhados pela pessoa de Deus e, consequentemente, nós vamos gastar mais tempo com Ele. Está me entendendo? Nós gastamos mais tempo com aquilo que é mais importante para a gente. E nós vamos, então, priorizando o nosso tempo baseado em quê? Naquilo que é mais importante, aquilo que nos chama mais atenção, aquilo que é mais atraente para a gente. E para mim, na minha vida, o Lost foi mais atraente do que o Senhor durante o período de tempo. E na sua vida é o quê? O que é mais atraente aos seus olhos, ao seu coração? O que te funciona? O que faz o seu coração bater mais forte? Quando nós falamos de uma reunião de oração, você tem o mesmo excitement de vir à reunião de oração, de estar com os irmãos buscando a face de Deus, quando você tem para estar vendo depois do Super Bowl, quando você chegar em casa. A gente fala isso e eu tenho certeza que se você já ouviu isso várias vezes, mas é uma coisa muito séria que a gente precisa considerar. Sabe, a questão de prioridades não é uma questão de como encaixar Deus na minha agenda. A verdade é que todo mundo tem tempo para servir a Deus, todos nós temos tempo. Todo mundo tem dinheiro suficiente para contribuir para a obra de Deus. Mas a questão, meus amados, é o seguinte: será que nós temos o dinheiro e tempo suficiente para servir a Deus da maneira que Ele merece ser servido, e também viver a vida da maneira que nós queremos, com o padrão de vida que nós queremos? A verdade é que não. Aí que entra a questão da priorização. Aí que entra a questão de ter que dizer não a coisas boas, coisas que não são pecaminosas, mas para dizer sim às coisas que são melhores, às coisas excelentes que vêm do trono do Pai Celestial. O Senhor quer se manifestar mais na sua vida, mas Ele diz também: draw close to me and I will draw near to you. Você tem que se aproximar, tem que ter uma iniciativa da sua parte também de se aproximar diante de Deus, para Ele então se manifestar de maneira poderosa na sua vida. E Ele está esperando isso. A terceira característica, quantos estão acordados, digam amém. Estão entendendo a palavra do Senhor que o Senhor tem para você nessa noite? Amém? Terceira característica,
Entende que essa pessoa que quer priorizar a Deus, entende que ela faz parte do desenho e dos planos de Deus. Pay close attention to this. Ela entende que ela faz parte do desenho e dos planos de Deus, e não que Deus é um agente contribuinte para o cumprimento dos desejos e dos planos dela. Vou repetir isso. Essa pessoa entende que ela faz parte do desenho e dos planos de Deus, e não que Deus é um agente contribuinte para o cumprimento dos planos e desejos dela. Deus não é o nosso fantoche, não é o nosso servo. Nós não podemos colocar Deus como nosso servo e dizer: Senhor, eis aqui os meus planos, agora pode colocar em execução. É pelo contrário. Eu faço parte de um desenho maravilhoso que Deus vem escrevendo há milhares de anos. Desde a fundação do mundo, Deus vem escrevendo uma história de amor, uma história da redenção. Desde o momento que Adão e Eva pecou, lá em Gênesis capítulo 3, nós vemos o Senhor desde já, com a iniciativa de dizer: aonde você está? He says to man, where are you? Nós que muitas vezes escondemos a nossa face de Deus, quando nós pecamos, agimos da maneira que não deveríamos agir, nós então escondemos de Deus, e Deus vem ao nosso encontro. Ele fez isso em Gênesis capítulo 3, e desde já desenhou um plano de redenção, dizendo que um dia viria sim, aquele que iria pisar na cabeça da serpente. E nós vemos o cumprimento dessa promessa no Novo Testamento, quando o Messias vem, Jesus vem. E quando ele morre, o véu se rasga, e nós vemos ali o acesso que a humanidade tem ao coração do Pai. Ele tem feito esse plano, tem desenhado essa história há muito tempo. E Ele é soberano. His ways are above our ways, His thoughts above our thoughts. E às vezes queremos colocar Ele numa caixinha e dizer: Senhor, aqui ó, eu tenho esses projetos, make it happen, buddy. Dá um tapinha nas costas do Senhor e diga: ó, coloca o negócio para funcionar, por favor. Eu volto a dizer que o temor do Senhor vem cair sobre nós. Nós possamos reconhecer o Deus a quem nós servimos. Um Deus que já tem desenhado uma história, já tem desenhado, já tem colocado os seus sonhos, os seus planos em execução há muito tempo. E Ele convida eu e você para participar desses sonhos. É um privilégio poder participar dos sonhos e dos planos de Deus. Então nós precisamos entender que nós fazemos parte desse sonho. Preste bem atenção o que Ageu diz, usado pelo pelo Espírito Santo. Ele diz na parte B do versículo 7, construam um templo para quê? Para quê? Versículo 7, parte B, construam um templo para que eu me alegre. Parece que tem uma pessoa aí que está com a Bíblia aberta. Obrigado. Construa o templo para que eu me alegre e para que eu seja glorificado. Perdão, não é a parte B não, do versículo 7? Tudo bem. Então é no final do versículo 7 ou no versículo 8. Construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Isso é muito interessante. O Senhor não está dizendo construa o templo para você se divertir no templo, para você ter mais um edifício bonito. Muito pelo contrário, o Senhor está dizendo: eu estou permitindo que você, seres humanos, façam parte de um plano, de uma história da redenção que eu estou escrevendo já há muito tempo, e que você vai ter o privilégio de fazer parte da construção desse templo, que vai trazer honra e vai trazer glória ao meu nome. É um privilégio fazer parte da obra de Deus.
É um privilégio fazer parte dos sonhos do Senhor. É um privilégio colocar em execução aquilo que our Commander-in-Chief tells us to. Ele é soberano. And He's not calling us to superstardom. He's calling us to servanthood. Ele não está nos chamando para sermos reconhecidos por homens, mas to live for the audience of one. Para vivermos a nossa vida realmente pautados na soberana vontade dEle. Isso é um privilégio, igreja. Isso requer humildade, requer quebrantamento, um coração contrito e um espírito quebrantado. Eu preciso baixar a bola. O mundo não gira em torno de você. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o mundo não gira em torno de você. E às vezes a gente acha que gira. Você se imagina no trânsito de São Francisco, ou no trânsito de Nova York, que lá também é péssimo. Você quer xingar todo mundo na sua frente, porque você se convenceu que a cidade de São Francisco gira em torno de você, para você chegar no trabalho. Não é todo mundo que precisa chegar no trabalho, não. É só você que precisa chegar no trabalho na hora certa. Na verdade, às vezes a gente acha que o mundo gira em torno das nossas responsabilidades, dos nossos deveres, das nossas coisas que a gente precisa fazer. Na verdade é que o mundo não gira em torno da gente. Nós precisamos reconhecer that the only superstar is Jesus Christ. E que eu tenho o privilégio de fazer parte daquilo que Ele sonhou. Para minha cidade, para essa geografia, para a vida dos meus parentes, as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas do meu trabalho. O Senhor plantou você onde você está, para você ser um agente contribuinte para os planos dEle. Tem pessoas que precisam ouvir uma palavra de esperança, e elas estão andando ao seu lado, já de repente há décadas, há anos, ou meses, esperando que você abra sua boca, e deixa ser usado como boca de Deus, para profetizar vida e salvação, libertação, restauração. Você tem o privilégio de ser filho de Deus, de ser usado pelo Senhor. Acho interessante o que Paulo diz. Paulo realmente reconhecia que a vida dele não era para ser um mar de rosas, não era para ser realmente, que Deus não era um fantochezinho, um servo que iria fazer com que todas as vontades, um genie in a bottle que ia fazer as vontades e os desejos dele acontecer. Muito pelo contrário, ele declara em Atos 20, 23 e 24, só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia eu não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. God wants you to be a part of this love story. Essa história de amor que ele anda escrevendo já há vários anos, milhares de anos. Uma história de amor à humanidade, dizendo: eu desejo um relacionamento com você. Eu desejo ter intimidade com você. Eu desejo andar na eternidade com você. Eu quero que você lembre who you were, quem você era antes de Jesus entrar na sua vida. Alguém aqui consegue lembrar quem você era antes de Jesus entrar na sua vida? Antes de você ter um encontro marcante com o Senhor. Eu já contei meu testemunho várias vezes para os adolescentes, e contei ano passado também, que eu andei muitos anos preso no vício da pornografia. Antes de ter um encontro marcante com o Senhor Jesus e de me render por completo ao senhorio dele na minha vida.
Aí eu recebi a restauração que eu precisava, a libertação que eu precisava, para poder ver realmente o Senhor como alguém que merece a minha adoração, e para ver realmente que o meu relacionamento com Ele é um privilégio para mim. Ele não ganha nada em me ter como filho, Ele é autossuficiente, mas eu ganho tudo. Eu ganho a vida eterna em andar em submissão, em me submeter ao senhorio dEle. Como é bom poder servir a um Deus de tanta graça, de tanta misericórdia como o nosso Senhor. Eu quero chegar ao ponto de dizer, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Porque uma pessoa, volto a dizer, que prioriza ao Senhor, que luta para priorizar ao Senhor, que luta para ver aquilo que Jesus nos ensinou a orar em Mateus capítulo 6, on earth as it is in heaven. Seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Uma pessoa que entende isso, que entende a sua missão aqui na terra, que luta para priorizar o Senhor, entende que ela faz parte do desenho e dos planos de Deus, e não que Deus é um agente contribuinte para o cumprimento dos planos e desejos dela. Deus tem misericórdia de nós. Nós muitas vezes andamos por essa vida tão orgulhosos, Senhor. Andamos por essa vida muitas vezes, ó Pai, priorizando as nossas necessidades, os nossos desejos. E o Senhor te convida to fix your eyes on Him, de voltar os seus olhos para Ele. A quarta característica de alguém que prioriza a Deus, de alguém que quer desfrutar da presença de Deus, é que essa pessoa ela usa a palavra de Deus como padrão a ser seguido, em vez de pessoas ao seu redor. Olha que interessante. Sabe, nós vemos aqui nesse texto um povo que se acostumou em viver de viver sem o templo do Senhor, sem a presença manifesta de Deus. Eles olharam um para o outro, né? E aquilo virou algo muito comum. Já há 14 anos a obra da reconstrução do templo havia sido paralisada. Havia somente entulhos em cima de entulhos, debris on top of debris. E as pessoas olhavam um para o outro dizendo, bem, nobody's doing anything, I'm not going to do anything either. Bem, meu pai não está fazendo nada, minha mãe não está fazendo nada, então eu me livro da responsabilidade de ter que fazer alguma coisa. O meu esposo não está fazendo nada, o meu esposo não está querendo romper na sua vida espiritual, então também não preciso tomar essa responsabilidade para mim. A minha esposa não está fazendo, então também não preciso de fazer. A gente acostuma a viver sem a presença manifesta do Senhor, e é exatamente isso que aconteceu. Eles começaram a fazer o conforto pessoal a maior prioridade, e aquilo virou algo muito normal. Vemos aqui casas de acabamento fino, luxos, que o profeta diz que não trazia nenhum tipo de satisfação plena. Ageu 1, versos 5 e 6. Vejam aonde os seus caminhos levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Será que você tem gastado tanto tempo trabalhando, dizendo, eu tenho que ganhar o pão de cada dia, eu tenho que priorizar o meu trabalho, e coloca o dinheiro, mamão em primeiro lugar? Você não pode servir a dois senhores na sua vida. Ou você serve a mamão, ao dinheiro, ou você serve ao Senhor Jesus. É tempo de fazer uma decisão. É tempo de colocar as prioridades em ordem. Eu confesso que essa palavra, eu não sei se vocês de ouvir tanta cajadada na sua cabeça nessa noite. Eu confesso que é uma palavra pesada. E que ao mesmo tempo que eu tenho um dedo apontando para você, eu tenho 3 apontando de volta para mim. É tempo da gente reavaliar os nossos caminhos,
E a gente vê realmente se nós estamos priorizando aquele que merece ser priorizado na nossa vida. E será que estamos usando a palavra como padrão de ser seguido? Ou se estamos olhando ao nosso redor e dizendo, bem, eu vou me acostumar com a frieza espiritual das pessoas que estão na minha casa. A palavra do Senhor diz que a fé de muitos se esfriaria devido ao quê? Devido à iniquidade ao nosso redor. Quanto mais iniquidade ao nosso redor, a tendência é a nossa fé, o nosso fervor se esfriar também. Mas que o Senhor venha nos livrar disso. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos confrontar, mas Ele não nos deixa simplesmente confrontados. Ele quer soprar um novo vigor na sua vida espiritual. Ele quer dizer que é um novo tempo na sua casa, um novo tempo na vida da sua família. Basta você simplesmente voltar os seus olhos, voltar a sua atenção, inclinar os seus ouvidos àquilo que o Senhor está dizendo para você. Versos 7 e 8 diz o seguinte: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira, construam o templo. Então a palavra de Deus vem com uma ordem de avaliar, né? Vem com uma ordem de confronto, avaliar o comportamento atual, mas não simplesmente para aí, vem também com uma ordem de mudança de atitude. Ele diz assim: bem, vocês têm feito certas coisas que não está trazendo satisfação plena para ninguém. Mas subam então ao monte. Subam para trazer madeira. Começa a reconstrução do templo. Do whatever it is that you need to do to get your life back on track with the Lord. Seja ousado para tomar os passos necessários. Se for confissão de pecado, dizer, pastor, eu estou tendo muita dificuldade para vencer pecado X. Confessa isso. Eu tive que fazer isso na minha vida. Foi muito difícil. E o Senhor falou, você tem que abrir o coração para o seu pai. Para você que conhece meu pai, isso não é coisa fácil para fazer. Confessar pecado, entendeu? Apesar de ser um homem de Deus, apesar de ser um pai amoroso, e sempre foi. Mas eu sei que nenhum filho tem facilidade de dizer, pai, eu sou viciado em pornografia. That sounds like a fun conversation to have, huh? Mas o Senhor me mandou, literalmente, Ele falou várias vezes. Quando eu comecei a buscar mais a presença de Deus, Ele falava, bem, isso é um pecado que você precisa, you gotta deal with it, man. I love you the way you are, but I can't take you to places where I want to take you with this sort of pattern of addictive behavior. Eu quero construir em você, forjar em você o caráter de Cristo. Eu quero que você seja mais parecido com o Senhor da sua vida, que é o Senhor Jesus. Do whatever it is that you need to do to get your life back on track. Permita que o Senhor seja realmente o Senhor da sua vida. A obediência, ela é muito difícil, ela custa muitas vezes o nosso orgulho. E sentar com o meu pai, e olhar para os olhos dele, confessar os meus pecados para ele, como o Senhor mandou eu fazer, não foi nada difícil. Mas eu saí daquela sala de atendimento e meu pai, foi engraçado porque eu cheguei na sala de atendimento e ele falou assim, e aí varão, tudo bem? Pode mandar o próximo aí. Aí eu falei, não pai, você não está entendendo, porque o próximo sou eu mesmo. E eu preciso ter uma conversa séria com você. E aí eu fui, meio que ficando super awkward, sabe onde colocar a mão, não sabe nem como sentar direito. E aí eu fui, nem olhei para os olhos dele e fui falando, em obediência ao Senhor. Momentos antes eu tinha dito ao Senhor, Deus, eu não quero fazer isso. This just sounds like craziness. Why don't you just heal me now? Me cura aqui, Senhor Deus. Eu estou confessando para o Senhor, me cura. Mas não, ele queria realmente que eu obedecesse a palavra dele. Aí eu decidi fazer algo que eu não recomendo como prática normativa assim, da sua devocional com Deus, que é aquele velho truque que todo cristão faz, Pegar a Bíblia assim,
E abre a Bíblia, né? Fale comigo, Deus! Você abre a Bíblia. Né? Você sempre faz isso. Isso não é, eu falei isso para os adolescentes. Isso aconteceu, mas foi algo muito específico, like a one-time thing, que Deus queria falar algo para mim. E nunca cai em Gênesis, né? Quando você faz isso, geralmente você vai abrir mais para o meio, em Salmos, vai cair para uma parte assim. Isso nunca cai em Gênesis, mas na minha vida aconteceu de cair em Gênesis capítulo 49, verso 26. A bênção do seu pai é mais alta do que os mais altos montes. Isso tinha acontecido minutos antes. Eu falei, Senhor Deus, eu não tenho força para fazer isso. E de repente você olha essa minha história e diz, mas isso nem é um grande problema, isso não é nada diante das dificuldades que eu tenho. Mas eu quero te dizer, para a minha realidade de 20 anos que eu tinha na época, isso foi 6 anos atrás, como alguém que lutava com isso há muito tempo, isso foi muito difícil. Mas quando eu obedeci ao Senhor, Ele veio ao meu encontro, exatamente como Ele havia dito que Ele viria. E hoje eu estou aqui. Pensar 7 anos atrás que eu estaria pregando diante de uma igreja, falando as coisas que eu falo, eu tremia só de pensar em falar com o meu pai. Hoje eu falo para várias pessoas, para vários grupos de adolescentes, aconselho jovens, aconselho adolescentes, porque o Senhor escreveu uma nova história na minha vida. Ele pode fazer o mesmo para você e para a vida da sua família. Independente dos gigantes que você enfrenta, independente das lutas que você enfrenta, independente das raízes de amargura que estão no seu coração, o Senhor tem poder para mudar isso tudo. Começar um capítulo novo na sua história. I don't think we understand the God that we serve. E diante dessa palavra, o ouvinte tem 2 escolhas. O povo de Israel tinha 2 escolhas. Eu e você temos 2 escolhas. Ou a gente usa a palavra de Deus como padrão a ser seguido, ou a gente olha ao nosso redor e a gente usa as pessoas como padrão a ser seguido. A grande maioria das pessoas ao nosso redor, e até mesmo as nossas igrejas, não estão vivendo os padrões da palavra. E sabe o que acontece? As pessoas que começam a viver decidem, não, eu vou ser radical na minha fé. Eu vou esperar até eu casar para transar com a minha namorada. Essas pessoas são taxadas como fanáticos. São taxados como alienígenas, até mesmo dentro das igrejas. Eu digo isso com muito temor diante de Deus e da igreja, que eu e Stephanie decidimos sermos radical no nosso comportamento. Eu vim de um relacionamento que eu fui noivo anteriormente, antes de conhecer a Stephanie. Foram 5 anos de relacionamento. A Stephanie também vem de um relacionamento de 5 anos, também foi noiva. Eu conheci, não estava planejando contar esse testemunho, amor, mas you're used to this already, things changing last minute. Então assim, eu conheci, primeiro foi os pais da Stephanie, o meu sogro e minha sogra. E minha sogra é muito engraçada, ela é tipo... você que entende de temperamento, é o tipo macaca, sabe? Que faz todo mundo rir, é super descontraída. Você está rindo, mas isso realmente é um termo que, né? De sanguíneo, né? De sanguíneo, o temperamento sanguíneo, eles usam como a figura de macaco. Então é uma pessoa assim, super descontraída. E ela me chamou muita atenção numa conferência que a gente estava lá em Stamford, Connecticut. A Stephanie cresceu em Stamford, mas tinha ido para o Brasil, né, fazer a faculdade dela. Ela se formou lá em enfermagem, lá na Unievangélica de Anápolis, e foi ao Brasil porque também estava num relacionamento com o ex dela, estava planejando, né, formar família no Brasil, casar no Brasil, e tinha todo... Mas aí a mãe dela veio para mim, e algumas outras mães que souberam que eu também estava no período de deserto na minha vida emocional de relacionamento, vieram falar sobre as filhas, né? Assim, de uma maneira bem engraçada e bem descontraída. E eu super sem jeito. I thought it was super weird, but okay, I just sort of went along with it, right? E a minha sogra, ela veio para mim e começou a falar de maneira mais séria, e começou a falar sobre a história da Stephanie. Que a Stephanie tinha sido noiva e tal, que né, foi um breakup muito difícil na vida dela.
E aquilo também começou, it sounded very familiar, porque eu tinha passado pela mesma situação. E geralmente quando uma mãe fica falando da filha, você começa a pensar, bem, essa menina não deve ser muito bonita, né? Porque se precisa disso tudo... Eu posso ser sincero aqui, eu não posso. Isso passou na minha cabeça, eu vou ser bem sincero. Mas aí a mãe dela também tirou o celular e me mostrou a foto de perfil dela do Facebook. Eu falei, opa, essa daqui é um pouco diferente. E aí o negócio começou a ficar mais interessante, eu prestei mais atenção na história da Stephanie. E ali, depois de 2 dias, eu nunca tinha feito isso. Eu entrei em contato com ela pelo Facebook. Ela lá em Anápolis e eu em Nova York. E falei, ei... Tipo, I don't know exactly what I'm going to say. Eu conheci a sua mãe e o seu pai, parece ser gente muito fina. E parece que a gente tem muita coisa em comum. Deixei aquilo, daquele jeito. E ela tem o chat até hoje, né, amor? E a gente usa em algumas palestras que a gente faz. E aquilo foi, assim, uma primeira experiência. E ali a gente começou uma conversa diferente do nosso relacionamento anterior. O ponto que eu quero chegar aqui é que a gente decidiu ser radical em obediência a Deus. A gente já tinha experimentado uma coisa, mas queria uma nova história, um novo momento, um relacionamento que seria realmente pautado na vontade de Deus. A gente tem que ser radical mesmo. O padrão da palavra é realmente algo radical. Em comparação aos padrões do mundo, temos que ser certos alienígenas, né? Nós não somos dessa terra, vivemos para outro reino, outro senhorio, o senhorio de Senhor Jesus. Então assim, a gente decidiu, por muito tempo, a gente fez o que a gente chama de corte, né? A primeira vez que eu beijei a minha esposa foi quando eu a pedi em casamento. Então a gente passou muito tempo, né, sem toque físico, e a primeira vez que eu beijei ela foi quando eu pedi em casamento, e a gente decidiu, a gente vai continuar no jejum de beijo até no dia do nosso casamento. Então a gente passou mais 7... Oi? Eles estão rindo. Ah, misericórdia. Misericórdia, amigo. Pois é, ué. Você acha que o negócio é fácil? Não é fácil, não. Foram mais 7 meses, meu amigo. Mais 7 meses. Que a gente continuou buscando ao Senhor. E você acha que isso é engraçado? Isso que eu acho engraçado também, sabe, pastor? A Tiffany vai ser... O que eu acho interessante, meus amados, é que isso não deveria ser tão engraçado no nosso meio. Você está me entendendo? Isso não deveria ser tão assim, nossa, Lucas, você fez isso? Tipo, é difícil, mas não é impossível, entendeu? Tanto que a gente fez. E aí, quanto tempo de namoro? Então a gente se conheceu, a gente começou a conversa em abril de 2002. 2002. Abril de 2002, né, amor? 2012, perdão. 2012. Em 2012, a gente começou a nossa conversa pelo Facebook. Aí foram quase um ano, né, de Skype, conversa. E a conversa foi ficando mais séria. A gente foi se conhecendo realmente pelo Skype. Ela morava no Brasil e não tinha até então plano de vir morar nos Estados Unidos. Até que o Senhor realmente tocou no coração dela que ela precisava de voltar. Uma pessoa de confiança foi usada pelo Senhor, sem saber da nossa história, para dizer para ela que ela daria muitos frutos aqui nos Estados Unidos. Então ela entendeu da parte de Deus, independente da nossa história juntos, que ela precisava de estar aqui. Então foi em janeiro de 2013 que ela decidiu mudar para Nova York, depois que ela terminou o curso dela de enfermagem. E ali a gente começou a se conhecer. Até então ela não tinha mudado de vez para cá. Ela veio só visitar, a gente se conheceu, tal, foi aquela conversa, papapá. E aí ela voltou. E a gente não tinha firmado um compromisso ainda de corte, ou de compromisso um com o outro. Esse compromisso só foi firmado em junho. Junho ou julho? Junho, 14 de junho de 2013. Foi? Que a gente decidiu então, com permissão dos nossos pais, isso foi um ano e não sei quantos meses depois, que a gente começou, né, tete a tete, ela presente em Nova York, em Stanford, e eu também, decidimos então começar esse relacionamento em corte. Estão me entendendo e acompanhando? Então isso foi dia 14 de junho de 2013. Eu pedi a ela em casamento em dezembro, exatamente 6 meses depois. Dia 14 de dezembro de 2013. E a gente foi se casar então
nesse ano que se passou, dia 26 de julho de 2014. Entenderam? Então foi mais ou menos aí um pouco mais de um ano de corte oficial de um compromisso. Então foi difícil, foi difícil. Mas se a gente cai na besteira de pensar de que a gente vai fazer a mesma coisa over and over again, expecting different results, sabe o que isso chama? Isso se chama de insanidade. An insane person is one who does the same thing over and over and over again, expecting different results. Então, se você quer algo diferente na sua vida, você precisa fazer alguma coisa diferente. Você não vai entrar em outro relacionamento da mesma maneira que você fez os seus outros relacionamentos. Porque isso só vai dar em você se tornar uma pessoa insana, né? Isso não é nada de bom. Então, assim, a gente decidiu realmente viver os padrões da Bíblia. Não que todo mundo tem que fazer exatamente aquilo que nós fizemos, mas nós decidimos sermos radicais realmente para podermos colher também frutos e bênçãos exponenciais do Senhor. E meu amigo, quando eu casei, foi, né, o dia que não só beijei, mas a gente teve o direito de fazer de tudo. Então assim, a gente deixa, e eu posso falar isso, posso ser honesto ou não? Posso ser honesto que o Senhor tem o ato sexual como uma coisa que vai abençoar a nossa vida. Mas o diabo, o que ele faz? Ele faz a gente experimentar isso antes do tempo certo e deturpa isso na nossa vida. Isso se torna mais um cativeiro do que uma bênção. Não estava planejando falar nada disso aqui, mas eu acho importante dizer aqui de púlpito que você precisa priorizar a Deus na sua vida sexual. Ele vem em primeiro lugar. Ele vem em primeiro lugar. E você vai desfrutar dessa bênção, debaixo da bênção do Senhor, no tempo certo. No tempo certo. Porque aí você vai carregar no seu casamento muitos problemas que você não precisa no seu casamento. Que vai ser mais um empecilho, mais um problema que você vai ter que lidar. Então que nós possamos realmente escolher hoje viver em cima dos padrões da Bíblia, em vez de olhar ao nosso redor e dizer, bem, what is so and so doing? What is my friend doing? O que minha mãe está fazendo? O que meu pai está fazendo? Não. Volta a sua atenção à palavra. E eu te pergunto, qual é o seu padrão então? Vamos sair um pouco dessa conversa sobre relacionamentos, porque isso não se limita aos nossos relacionamentos, né? Qual o seu padrão de generosidade? Qual o seu padrão de entrega? Qual o seu padrão de compromisso com o reino de Deus? Qual o seu padrão de busca de intimidade com o Senhor? Qual o seu padrão de vida de oração? Qual é o seu padrão de priorização? Se você olhar muito para as pessoas que estão ao seu redor, meus amados, e se acomodar naquilo que você observa, você provavelmente vai viver uma vida espiritual morna e sem muita vitalidade. Mas se você usar a palavra como seu padrão de vida, você vai viver e experimentar o sobrenatural de Deus. Deus tem desejo de liberar sobre nós, sobre o teu povo, o sobrenatural dele. De vivermos não somente no natural, mas vivemos uma vida realmente que seja além do natural, no sobrenatural do Senhor, em total dependência dele. A quinta e a última característica que eu queria enfatizar para vocês nessa noite. Eu queria que você lesse o versículo 12 e o versículo 13. O versículo 12 diz o seguinte: todo o restante do povo, então, obedeceram à voz do Senhor. Repita comigo: obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. E verso 13 diz então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o seu povo: Eu estou com vocês. A quinta e última característica que eu quero enfatizar é que a pessoa que quer priorizar a Deus, o que ela mais deseja realmente é desfrutar da presença manifesta de Deus. Sabe qual que é a nossa recompensa no final das contas? Não é um carro novo, não é uma vida melhor.
o que a gente tem de maior recompensa é a própria presença manifesta do nosso Deus. A presença de Deus na nossa casa, na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida do nosso esposo, da nossa esposa, na vida da nossa igreja. Como congregação, como casa de oração, o que nós precisamos é da presença manifesta de Deus. Deus, nós sabemos que Ele sim está presente em todos os lugares. Ele é um Deus onipresente. Mas Deus não se manifesta em todos os lugares. A presença manifesta de Deus não está em todos os lugares. A presença manifesta de Deus é recompensa para aqueles que priorizam a sua vontade. Preste atenção que Jesus diz. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus. E mesmo pregando no Velho Testamento, eu preciso, como pregador, apontar vocês para Jesus Cristo. Porque Ele sim, através dEle, que a nossa vida pode ser mudada. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém tem presença manifesta de Deus, a não ser por essa única porta, esse único caminho, que é Jesus Cristo. Ele diz o seguinte em Mateus 28, 18 a 20. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E a promessa dele é o quê? E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Aquele que prioriza ao Senhor, aquele que faz e que cumpre o chamado de Deus na sua vida, essa pessoa sim desfruta da presença manifesta de Deus. Eu e você precisamos que Deus se manifeste na nossa casa, se manifeste no nosso trabalho, se manifeste na nossa escola. Nós precisamos da manifestação sobrenatural de Deus nos nossos cultos. As nossas reuniões precisam da presença manifesta do nosso Deus. Então Deus, nessa noite, eu quero convidar você para voltar os seus olhos, levantar os seus olhos ao Senhor e dizer: Senhor Deus, nessa noite eu quero me comprometer a ser uma pessoa que prioriza ao Senhor e que desfruta da sua bondade, da sua presença manifesta, que desfruta da sua vontade aqui na terra. Senhor Deus, eu quero isso para a minha vida. Então minha pergunta para você: qual é a sua resposta diante disso? Diante de tudo que você ouviu? O povo de Israel escolheu bem. Dessa vez eles escolheram muito bem. Porque o povo temeu ao Senhor. E nós vemos então no próximo capítulo, Ageu capítulo 2, versos 5 a 9. O Senhor diz o seguinte para o povo de Israel. E diz o seguinte para mim e para você, que teme a Ele: esta é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra e o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Paizinho, Heavenly Father, we fix our eyes on you tonight. Eu convido você para fechar os seus olhos e se colocar diante de Deus, diante do seu Pai, diante do Senhor dos Exércitos nessa noite. E você sabe muito bem, as áreas da sua vida que você precisa dizer: ó Deus, eu tenho me acomodado nesse estado, eu não estou priorizando o Senhor da maneira que eu preciso priorizar.
E coloca nome nos seus pecados, coloca nome nas áreas da sua vida diante de Deus que precisam ser consertadas. I stand with arms high and heart abandoned, in awe of the one who gave it all. I stand. All I am is yours. I stand with arms high and heart abandoned, in awe of the one who gave it all. I stand. My soul, Lord, to you surrendered all. I am is yours. I stand, I'll stand. Para finalizar esse tempo, enquanto você pode estar continuando cantando o coro dessa música, eu quero pedir para você ficar de pé. Se você quer colocar diante do Senhor as áreas da sua vida que você se acomodou com uma frieza espiritual, com uma área que você sabe que precisa ser trabalhada, mas há muito tempo você tem ignorado isso na sua vida, e como ato profético você vai se posicionar diante do Senhor com ousadia. Você vai ficar de pé aí no seu lugar, vai dizer: Senhor, eu preciso consertar isso na minha vida. As minhas prioridades não estão da maneira que precisam estar, Senhor Deus, e neste momento eu quero me colocar diante do Senhor para dizer: eu quero mudar isso na minha vida. Se coloque de pé. E se esse é um desejo profundo do seu coração, eu te peço para você vir até aqui na frente e se ajoelhar diante do Senhor, ou se ajoelhar aí no seu lugar mesmo, da maneira que você bem quiser, mas que seja um momento de rendição, de quebrantamento diante do Senhor, dizendo: Pai, eu me arrependo dos meus maus caminhos, eu me volto ao Senhor nessa noite. And I tell you, God, that all that I am is yours. Heavenly Father, change my heart, give me a new heart tonight, God. I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered all. I am is yours. I'll stand with arms high and heart. Senhor Deus, pertence ao Senhor. E se você nessa noite quer dizer: ó Pai, eu quero reajustar, reavaliar as minhas prioridades, eu te peço mais uma vez, se assim for do desejo do seu coração, venha até aqui na frente, se ajoelhe aqui no altar, e nós vamos estar fazendo uma oração juntos. Sem medo, venha até o altar do Senhor, e nós vamos estar colocando diante do Senhor as áreas das nossas vidas que nós precisamos melhorar como igreja. Temos 3 pessoas aqui. Se você desejar, venha também, ajunte-se. As pessoas que já vieram, eu quero convidar o pastor Ribamar para estar orando por essas vidas e pela vida dessa igreja. E você que continua aí no seu lugar, continue se colocando, a vida da sua casa, a vida da sua família, a sua própria vida diante do altar do Senhor, dizendo: ó Pai, eu quero ser alguém que prioriza a tua presença, prioriza a sua obra e que desfruta
da sua doce e maravilhosa presença, da sua presença manifesta. And we thank you, God, for this time. Então, Pai, em nome de Jesus, como pastor dessa igreja, eu quero agora colocar em primeiro lugar essas pessoas que vieram e tiveram coragem de estarem de joelhos na tua presença, no teu altar. E coloco também, ó Deus, a nossa juventude no teu altar, os líderes dessa juventude no teu altar, na tua presença. E peço ao Senhor que agora, que o Senhor unja esses jovens e que eles possam ser padrões e seguir os padrões do Senhor, para que os jovens dessa cidade possam ser atraídos por eles em nome de Jesus. Nós quebramos aqui nessa noite toda e qualquer intenção de Satanás na vida desses jovens, e quebramos agora toda a maldição que há familiar na vida desses jovens. Nós rejeitamos qualquer coisa que venha lá de trás, de avós, de pais, sobre a vida desses jovens. Que um novo tempo, ó Deus, comece, uma nova oportunidade o Senhor está nos dando nessa noite como jovens, para que essa igreja se torne uma igreja forte nos padrões do Senhor. Abençoe, ó Deus, o Miri School que está aqui nessa noite, o Rise que veio e participou desse culto, e eu espero que o teu Espírito Santo fale também aos seus corações, para que eles possam crescer como jovens que amam a Deus e que seguem os padrões de Deus. Paizinho, nós pedimos perdão dos nossos pecados. Abençoe cada família que está aqui nessa noite. Abençoe o Lucas com a sua nova família. O Senhor dê a eles dois vida e abundância, vida alegre, gozo. Que tudo que eles plantaram nesse um ano, ó Deus, de corte, possam ser colhidos, ó Deus, em obediência ao Senhor, 100, 1000 vezes mais nas suas vidas. Nós colocamos eles dois nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.